tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, que é A Filha do Reverendo, do George Owen. Ele veio num box de livros do George Owen. É um autor que eu gosto muito, mas é um autor de uma literatura clássica e ele costuma fazer muitas críticas sociais nos livros dele. Ele é um autor que é britânico e esse livro específico foi escrito no ano de 1935. Ele vem contando um romance da personagem principal dele, que é a Dorothy, e ela é filha de um reverendo. E aí durante o livro ele traz aí essa perspectiva de fé dela e onde essa fé pode levá-la. No início do livro nós vemos que ela é uma pessoa muito voltada para a igreja e ela não tem uma vida além daquilo ali. Ela só vive para o pai, né, que é o reverendo da igreja, que ela também frequenta, e ela vive para essa fé, para a igreja dela. No decorrer do livro, nós vemos que ela começa a enfrentar uma crise de fé, e ao final dele até chega a se questionar se ela realmente tem fé. Durante o livro, ela passa por algumas reviravoltas, como por exemplo, uma, uma perca de memória que faz com que ela vá parar em um lugar onde ela não sabe onde que tá, quem ela é, e ela acaba se envolvendo numa série de situações que fazem com que ela chegue até mesmo a roubar comida. E durante esse processo ela vai se desvinculando da fé, da igreja, desses pensamentos religiosos que antes eram muito fervorosos para ela, né? Ela não sabia viver sem a igreja, viver voltada para outra coisa que não fosse a igreja. No início do livro, ela é voltada muito às obras de caridade, à administração da igreja, do pai dela. Ela é voltada aos cuidados com o pai também. Mas ela começa a ficar muito cansada de toda essa situação, que também é muito repetitiva. Todos os dias ela passa pelas mesmas coisas, ela cuida das mesmas pessoas, ela tem as mesmas preocupações sempre. E aí o pai é uma pessoa despreocupada demais com questões de dinheiro, até mesmo por uma soberba que ele tem. E ele vai acumulando dívidas com pequenos comércios locais e vai ficando difícil o pagamento dessas dívidas. Ela, ao contrário do pai, tem uma preocupação muito grande em honrar, né, as dívidas dela, em honrar as contas que ela fez em nome do pai também, porque se eram dívidas, por exemplo, ela tinha uma dívida muito grande no açougue, e ao mesmo tempo que o pai sempre queria uma boa comida na mesa, ele não se preocupava em pagar os fornecedores, não só os fornecedores da casa em que eles moravam, de alimentação e outras coisas necessárias de utilidade básica, mas ele também não se preocupava em honrar as dívidas da paróquia. Então, da paróquia não, perdão, da igreja. E essa igreja acaba ficando sem reforma, numa situação até mesmo perigosa, os fiéis vão se afastando, porque o pai não é uma pessoa muito de fácil convivência, e ele também não é uma pessoa que faz uma boa relação pública ali com os fiéis para aproximá-los da igreja, e ele acaba indo afastando todo mundo da igreja. Consequentemente, a igreja arrecada menos, ele ganha menos, sobra menos dinheiro para as contas e para as reformas. Quando ela tem essa perca de memória, espalha-se um boato ali na cidade que ela não seria mais uma moça pura porque ela teria fugido com um amigo, um conhecido ali da cidade que não tinha boa fama. Essa história toda é contada aí por uma vizinha que já tinha fama de fofoqueira, mas que ninguém nunca provava que ela realmente era uma fofoqueira. Então ela acabava passando-se por uma contadora de verdades ali da cidade, que só contava o que via, mas nem sempre ela contava 100% a verdade, né? Que é o que nós sabemos porque a Dorothy, em momento algum, diz que fugiu com esse homem. Muito pelo contrário, ela perde a memória, talvez uma crise de existência, de fé. E aí ela acorda já num outro momento, numa cidade, já debilitada, suja, sem dinheiro, sem o crucifixo que ela sempre usava, que era valioso, mas ela já não tinha mais ele.
E aí ela encontra um grupo de amigos, né, entre aspas, porque só tem mesmo interesse no pouco dinheiro que ela tinha ali com ela, que ela nem sabia inicialmente que tinha, e quando eles perguntam, ela responde que tem. Ela vai ao longo do caminho com essas pessoas para procurar emprego, acaba achando um emprego com muita dificuldade, mas encontra. E é lá nesse emprego que ela vê, inclusive, nos jornais, uma notícia sobre a filha do reverendo que havia aí supostamente fugido e nessa fuga desaparecido. Com isso, ela vai ficando mais falada e aí a memória dela começa a voltar quando ela lê essas notícias e ela envia cartas para o pai, ela tenta contato com um amigo da cidade, mas ninguém responde ela nunca recebe ajuda, ela não sabe como voltar inicialmente porque ela não tem dinheiro para isso, ela ficou amíngua mesmo, né? E aí quando ela perde esse primeiro emprego que ela conseguiu, ela vai procurando outro emprego, encontra um emprego assim que inicialmente ela gosta, ela tem grandes ideias, ela é inovadora, mas ela cai naquela coisa do fez demais e as pessoas ao redor não gostaram porque queriam de menos. Infelizmente, essa é a vida de muitos aí, né? Você se dedica, você faz o seu melhor, você inova, você explora novas possibilidades, mas às vezes as pessoas não entendem isso e elas querem só aquilo que é costumeiro para elas, né? Elas já estão habituadas e elas acabam pedindo a volta aí do que já era costume. Infelizmente não é o melhor, mas acontece muito. Nesse livro também do George Owen, que é filho do reverendo, ele traz aí uma perspectiva de um pouquinho do mundo do professor, né? Nesse segundo emprego da Dorothy, que é numa escola que é para meninas. Mas tem um outro livro dele, que é A Flor da Inglaterra, que também traz a perspectiva de um professor, de um rapaz estudado, que aí vive numa biblioteca e entre empregos e outros, mas que no fim acaba numa vida muito cotidiana e muito até miserável, assim, pela situação em que ele termina, mas por uma opção até mesmo dele para não trair a moral e a ética dele de não enriquecer. Nesse livro, A Filha do Reverendo, traz essa perspectiva do professor, da pessoa que é estudar, tem capacidade de alcançar mais, mas que muitas vezes, pelas críticas da sociedade, pelas pessoas ao seu redor, vão minando as possibilidades, vão podando essa pessoa para ela seguir ali o que é esperado pela sociedade, não talvez o que ela realmente gostaria. Ao fim desse livro, a gente pode perceber que ele é para uma pessoa que gosta aí de livros de literatura clássica, que trazem uma crítica social. O George Owen tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, nada impossível de entender, mas é um livro para quem tem com certeza interesse pela literatura clássica. No fim de tudo, ela volta para casa, mas não da maneira como a gente esperava. Eu acho que vale a pena ler e entender o final e tirar as suas próprias conclusões. Eu amei o livro, apesar de achar que ela merecia um final melhor. Não gostei do que aconteceu, acho que tinham outras possibilidades, mas infelizmente eu entendo o que o autor quis mostrar, que muitas vezes, mesmo a pessoa tendo as possibilidades maiores para a vida, tendo a chance de alcançar patamares mais altos, ela acaba voltando para o início, onde é mais confortável, seguro, onde é mais cômodo. E aí foi o que aconteceu nesses dois livros que eu me recordo, nesses dois livros do autor, A Flor da Inglaterra e esse aqui que é A Filha do Reverendo. Os dois voltam aí para esses princípios morais, éticos e para aquele lugar mais cômodo da sociedade. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. Até a próxima.